que a nossa aula de hoje é sobre diferenças entre a sala de aula convencional, o ensino e a aprendizagem orientado para o estudante, ou centrado no estudante, e a instrução baseada na web. Além disso, nós vamos cobrir aspectos da seguinte natureza: como estimular criatividade, como estimular pensamento crítico e colaboração ao se fazer uso da instrução baseada na web. E, no final, nós encerramos mostrando motivação para a instrução baseada na web. Logo na primeira transparência, nós começamos a citar um trabalho de Cuban, de 93. O trabalho se chama Como Professores Ensinavam. É um trabalho extremamente extenso, ele cobre um século inteiro de práticas em sala de aula, compila e categoriza essas práticas e as apresenta confrontando com o ensino centrado no estudante. Então, nós vamos começar recapitulando quais são as categorias principais da sala de aula convencional. A primeira é que a fala do professor excede a fala do aluno. O professor fala muito mais numa sala de aula comum do que o aluno. A instrução ocorre com toda a classe, coletivamente. Pequenos grupos ou instrução individual na mesma sala são raras. O uso do tempo da aula é determinado pelo professor, com exceções de pausas por perguntas, etc. O professor se baseia no livro-texto para guiar o processo de decisão sobre currículo e instrução. Quer dizer, o livro-texto é um elemento utilizado para modularização do conteúdo em aulas e para, inclusive, o processo de avaliação do aluno, para conduzir o processo de avaliação. Também na sala de aula, o mobiliário da sala é organizado em filas de cadeiras voltadas para o quadro negro. O mesmo Cuban propõe um modelo de currículo centrado no estudante, que seria, digamos, a superação do modelo convencional de sala de aula, do seu ponto de vista. Nele, o estudante tem um grau substancial de responsabilidade pelo que é ensinado, pelo processo de aprendizagem e os movimentos dentro da sala de aula. A fala do estudante é igual ou maior do que a fala do professor. A maior parte da instrução ocorre em pequenos grupos distribuídos pela sala de aulas. Os estudantes ajudam a escolher o conteúdo a ser organizado e a ser aprendido. Ainda, os professores permitem que os estudantes definam as regras de comportamento na sala de aula e até mesmo um sistema de recompensas e punições. Usa-se uma variedade de material instrucional bastante grande, independentemente ou em pequenos grupos, por escolha do grupo ou de indivíduos. E o mobiliário é organizado de forma que os alunos possam trabalhar em grupo ou individualmente. Para tornar um pouco menos abstrato esse conjunto de categorias, eu vou me lembrar um exemplo de um curso que eu conduzi há alguns anos atrás, nesse gênero. A ideia é ter um curso orientado para um problema. No meu caso, eu estava interessado na prova, na verificação formal de que um programa de computador muito grande, com muitas linhas de códigos, estava correto. O problema é apresentado no primeiro dia, os estudantes não sabem ainda sobre técnicas de correção de programas e eu, professor, ainda não procedi ao exercício de provar que esse programa está correto. É uma tarefa suficientemente grande para levar as aulas de várias semanas até o final do semestre. É um problema que permite a divisão do grupo em unidades para que provas de lemas separadas do problema sejam feitas. Reuniões constantes são necessárias porque tanto os alunos quanto o professor que está conduzindo o processo inteiro fazem erros e tem que voltar atrás e refazer a avaliação. Então, isso dá uma ideia de um curso centrado no estudante, apresenta um sensível progresso com relação à sala de aula convencional, mas o argumento que nós vamos apresentar em seguida é que, ainda assim,
há certas características que, para sua superação, vão exigir a instrução baseada na web, conforme nós a estamos estudando. Quer dizer, os requisitos que ainda não são superados são que a aprendizagem ela é geograficamente colocada em compartimentos. Quer dizer, eu ainda estou limitado pelo espaço físico, quer dizer, a sala de aula é designada por curso, certos laboratórios são designados. Mesmo se eu quiser ir extramuros da instituição, eu estou limitado por distâncias. Então, essa compartimentalização do espaço de trabalho estende-se com uma estrutura temporal e sequencial. A ordem em que as aulas são dadas, a ordem em que o assunto é organizado. Na próxima transparência, chama-se atenção para o fato de que, mesmo num estudo centrado no estudante, a presença física do estudante e do professor na sala de aula são requisitos para que a aprendizagem aconteça. Apesar da relativa pouca interação que ocorre entre alunos e professores num dia típico na escola. Muito bem, para romper, então, para sair da sala de aula tradicional, objetivar o ensino centrado no estudante, é preciso superar essas restrições de tempo, espaço, sequenciação que foram vistas antes, e um potencial muito grande para isso encontra-se exatamente na instrução baseada na web. A instrução baseada na web pode ser vista como um repertório de estratégias instrucionais orientadas para a cognição e implementadas em um ambiente construtivista e orientado para o aprendizado cooperativo. Palavras-chave aqui são orientadas para a cognição, ambiente construtivista e aprendizado cooperativo. Para as estratégias instrucionais com o uso da web para superar as dificuldades que nos referimos, são usá-la como recurso para identificação, avaliação e integração de uma variedade de informação. Também como um meio para colaboração, conversação, discussões, troca e comunicação de ideias. A web também pode ser utilizada como uma plataforma internacional, quer dizer, o conceito aqui de fronteiras é totalmente abandonado, para expressão e contribuição de conceitos, significados artísticos e cognitivos. Ainda a web usada como meio para participação em experiências simuladas, aprendizagem e parcerias cognitivas. É possível citar vários exemplos em que o uso da instrução baseada na web supera aquelas restrições de tempo e espaço. Na sala de aula convencional limitada no espaço, o aprendizado ocorre nos limites físicos e, no caso da web, ela estende as fronteiras do conhecimento e que pode ocorrer na sala de aula, em casa, no local de trabalho, etc. Eu citei aqui na aula inicial um projeto mundial chamado KidLink, que envolve 118 países, mais de 100 mil crianças, todas em múltiplos idiomas, trabalhando em projetos cooperativos. Esse é um exemplo clássico de rompimento com a sala de aula convencional. Ainda, a instrução baseada na web pode promover o aprendizado baseado em experimentos vivenciados no local. Há vários exemplos na web de expedições conduzidas por cientistas ou outros profissionais que são acompanhadas na web pelos estudantes. Muito recentemente, o caso da exploração da superfície de Marte foi um exemplo dramático da possibilidade de um experimento novo ser acompanhado simultaneamente de qualquer sala de aula do planeta. Mais um exemplo de projeto baseado na web que rompe com o que nós temos de dizer é que o estudante na aprendizagem baseada na web tem o potencial de discutir
resolver problemas cooperativamente, questionar seus pares e especialistas e questionar mesmo especialistas experientes que estejam remotos ao ambiente estrito do curso. Mas um exemplo é que a fonte predominante de conteúdo se desloca do livro-texto do professor para uma fonte variadíssima de informação. E o conteúdo é dinâmico e o aluno é também provedor desse conteúdo. Mais um novo exemplo, um atributo inerente à web é a apresentação de conteúdo na forma de hipertexto. Quer dizer, essa forma de hipertexto caracteristicamente está ausente na sala de aula tradicional. Finalmente, dois últimos exemplos, a web está promovendo o conceito de educação à distância, de fato, superando as barreiras que outras tecnologias impuseram à educação à distância, e a individualização e escolha dos estudantes adquirem diferentes conjuntos de dimensões na web. Quer dizer, o mesmo conteúdo de curso pode ser feito por diferentes estudantes, seguindo enfoques bastante diferenciados. Nesse ponto na aula, a partir de agora, nós passamos a discutir como o pensamento criativo, o pensamento crítico e o aprendizado cooperativo podem ser estimulados através da instrução baseada na web. Antes, começando por criatividade, vamos caracterizar o que se espera poder promover através de IBW a esse respeito. Quer dizer, a instrução baseada na web pode ajudar os estudantes a desafiar regras, exercitar o risco, descobrir novos padrões e relações, improvisar e adicionar detalhes a outros trabalhos. Esse conjunto de coisas, esse conjunto de fatores que estimulam a criatividade, não são fáceis de implementar em ambientes convencionais, mesmo com uma estrutura centrada no aluno. Então nós vamos percorrer agora uma certa quantidade de técnicas ou de expedientes que podem ser utilizados para estimular a criatividade através do IBW. Começamos pelo brainstorming. No brainstorming, o foco pode ser produzir o maior número possível de ideias, ou quanto mais diferente, melhor. Quer dizer, quanto mais ideias interessantes e diferentes surgirem, melhor. Como em construir a partir de alguma coisa, combinando, aperfeiçoando, especulando, lança-se uma ideia e segue-se elaborando ela. Um exemplo é lançar para os alunos o tema de que maneiras IBW pode ser mais eficaz. Uma estratégia inversa é o chamado brainstorm reverso. É propor, por exemplo, a pergunta: o que pode levar ao fracasso da instrução baseada na web? A terceira técnica é a atribuição de tarefas de raciocínio no que se costuma chamar de role play. Então, promove-se uma discussão a respeito de um determinado tema e, ao acaso, distribui-se tarefas ou papéis aos participantes da discussão. Posso ter alguém sendo o sintetizador, o outro é o julgador, o outro é o mentor, o outro é o mediador, inventor, protetor, etc. Evidentemente que o problema específico que se tem não vai determinar a quantidade de papéis que se pode distribuir pelos participantes. A ideia é que os participantes, nesses papéis, vivenciem situações difíceis de serem entendidas de outras formas. Um quarto estilo de estimulação de criatividade através do IBW é a redação criativa. Então, isso pode ser feito contando histórias, completando histórias, resumindo debates, etc. A quinta técnica é a da simulação e, novamente, role plays. Ou seja, vamos simular uma reunião de reestruturação de uma escola. Então, nós temos uma situação, aqui não é um tema, é uma situação de um problema de vida real
E podemos, nesse caso, atribuir papéis do seguinte gênero: alguém é o pai, o outro é o professor, o outro é o administrador, o outro é o político, o outro é o aluno, o outro é o líder comunitário, discutindo um tema ou vivenciando um tema que não é tipicamente um problema, como a situação anterior do roleplay. Ainda se pode estimular criatividade via IDW, propondo exercícios do tipo what if, e se, ou suponha que, e a proposição de rearranjos de fatos. Exemplo e se você fosse encarregado de implementar instrução baseada no web em uma escola? Ou suponha que as velocidades da internet sejam multiplicadas por 100 no próximo ano. Como é que isso vai impactar IDW? Outra forma de estimular a criatividade é o pensamento metafórico, o uso de analogias, associações forçadas, coisas do seguinte gênero. Um bom professor é como associe isso a guia turístico, maestro, mecânico, padeiro, artista, e justifica essa analogia que você estabeleceu. Ainda em criatividade, escrita livre, diários, jornais pessoais são formas muito fáceis de serem implementadas num ambiente de IBW. Uma nona forma são questões para despertar ideias. Por exemplo, como melhorar o aula-net para que ele reflita bem o conceito de cursos centrados no aluno. Finalmente, no âmbito de criatividade, um exercício interessante é usar rede semântica, mapeamento, conexões, exercícios de associação livre. A ideia é, por exemplo, colocar o conceito de curso centrado no aluno no meio de uma rede semântica e começar a produzir atributos e características relacionados a esse conceito até que uma rede semântica seja produzida em torno desse conceito central. Muito bem, saímos então do pensamento criativo, desenvolvemos para o pensamento crítico, outro objetivo de aprendizagem que se pretende desenvolver e estimular em IBW através de técnicas especiais. Então, caracterizando o pensamento crítico como todas as atividades em que estudantes são chamados a identificar os pontos principais de determinados temas, buscar causa e efeito, identificar padrões e relações, ordenar ideias, desenvolver linhas de tempo, construir taxonomias ou categorizações, fazer comparações, estabelecer contrastes, examinar relações de custo versus benefício, interligar ideias. Então, todas essas são atividades úteis para o desenvolvimento do pensamento crítico. Essas ideias são ainda melhores, são ainda mais úteis e intelectualmente mais valiosas se os estudantes trabalharem cooperativamente. Então, essa é a noção de pensamento crítico, a motivação para o pensamento crítico, e nós passamos as técnicas específicas para estimulá-lo no ambiente de IBW. Uma técnica pode ser a utilização de organizadores gráficos. Há vários modelos gráficos possíveis, fluxogramas, mapas conceituais, diagramas de Venn, árvores de decisão, etc. Então, por exemplo, nós podemos pedir que o aluno faça um diagrama de Venn representando um estilo de aula convencional, um ensino centrado no estudante, identificando talvez as interseções entre eles, diagramar essa ideia. Outra forma de estimular o pensamento crítico são a votação e métodos de classificação, estabelecimento de ranking. Por exemplo, categorize e classifique as ideias na lista que geramos durante o brainstorm sobre um determinado assunto. Isso vai acontecer no nosso curso, no processo de seleção de temas centrais do curso, que os alunos vão determinar cooperativamente. Ainda uma terceira técnica para estimular o pensamento crítico é solicitar a manifestação de alunos sobre o que é mais ou menos interessante, prós e contras, etc. Por exemplo, registrem os aspectos positivos e negativos e interessantes do livro Web-Based Instruction, que nós estamos usando no curso.
Outra forma são minutas, logs com reflexões, listas de ideias, questionamento guiado. Quais os artigos mais interessantes do livro, por exemplo? Há uma técnica chamada KWL, Know, Want, Learn. Então, o exemplo é o seguinte: o que você já sabia sobre DW, o seu know sabia, o que você ainda quer saber é o want, o que você já aprendeu até este ponto é o learn. Então, a construção de situações desse tipo leva ao desenvolvimento do pensamento crítico. Outra forma, outra técnica é resumos, quer dizer, sumários, abstracts, revisões, outlines, etc. Isso é abstracts, a produção de abstracts é uma forma muito eficiente de desenvolver o pensamento crítico, no sentido de que quem está exercitando é obrigado a encontrar os pontos essenciais de um determinado tema tratado ao longo de N páginas. Uma sétima técnica para desenvolvimento do pensamento crítico são as críticas, réplicas, etc. Por exemplo, criticar um determinado artigo sobre DW. Um oitavo são julgamentos simulados, debates, exames de situações em que seja necessário ver ambos os lados do argumento, como, por exemplo, 3 argumentos a favor e 3 argumentos contra a instrução baseada na web. Dentro ainda de raciocínio crítico, 2 novas técnicas. O nono é o raciocínio por casos cumulativos e exemplos críticos. Situações como examine o caso A, o caso B e o caso C e responda as seguintes perguntas. Esquemas de categorização, taxonomia, comparação e matrizes de contraste. Após examinar os sites da web relacionados à instrução baseada na web, categorize os sites de forma útil para uma determinada finalidade. Então, esse é um conjunto de técnicas que o professor, que é o animador de um curso na web, deve levar em consideração no momento de selecionar atividades com o propósito de desenvolver pensamento crítico. Nós vimos criatividade, pensamento crítico, e agora temos a confirmação de que isso se dá ainda melhor num ambiente de aprendizagem cooperativa. Então, atividades interativas como discussões em painéis, simpósios, redes de ideias produzidas por grupo, competição entre equipes, podem vir a ser, no longo prazo, as principais histórias de sucesso da instrução baseada na web. Eu vou passar a enumerar também técnicas de estímulo ao desenvolvimento da aprendizagem cooperativa. A primeira, mais óbvia, atividade entre parceiros. Quer dizer, compartilhar, rever trabalho, discutir, compartilhamento de informações, etc. Essa é, digamos, o modelo vencedor, é a técnica vencedora, em geral implementada simplesmente por uma lista e pelo correio eletrônico. Uma segunda forma é a promoção de mesas redondas. Quer dizer, por exemplo, nós podemos propor que cada pessoa de um grupo adicione uma ideia sobre aperfeiçoamentos para este curso e passe a lista adiante, até que esgotemos todas as ideias individuais. Essa é uma forma de simular na web o conceito de mesa redonda. Uma terceira técnica é a conferência assíncrona. Cafés eletrônicos, conferências satélite, grupos de discussão, etc. Então, exemplo abaixo estão 15 temas para discussão sobre tópicos relacionados ao curso. Por favor, inscrevam-se nos temas de seu interesse. Conferência síncrona é outra forma. Quer dizer, por exemplo, essa semana entrevistaremos um professor tal usando a tecnologia de chat. A controvérsia estruturada também é uma técnica para desenvolvimento da aprendizagem cooperativa. Quer dizer, pares de estudantes têm incumbência de se comportar a favor ou contra em um debate. Por exemplo, sobre a viabilidade da instrução baseada na web nos dias de hoje,
na situação atual do Brasil. Uma sexta técnica é investigação em grupo. Consiste essencialmente em pegar um grande tema, subdividi-lo em unidades menores, entregar essas unidades menores para serem, os problemas serem tratados por pequenos grupos e depois proceder a um processo de síntese em que as soluções das partes são usadas para produzir uma solução do todo. Outra técnica, a sétima, são linhas de valor e gráficos. Tipos de estudantes podem ser solicitados a atribuir valores, por exemplo, de 1 a 10 a um determinado conjunto de princípios educacionais aplicáveis ao web. Quer dizer, simplesmente está dando um peso àqueles que são considerados os mais relevantes. Aprendizagem baseada em projetos, por exemplo, alocar 4 ou 5 estudantes projetando um site ideal para acomodar o campus que reúne cursos baseados na web de uma determinada universidade. Isso pode ser feito através de uma plataforma web para um determinado curso. Ainda em aprendizagem cooperativa, o conceito de tours em galerias, quer dizer, cada grupo de estudantes visitará um certo número de sites e fará uma avaliação do conjunto estudado. A competição entre equipes, painéis, simpósios, debates para a formação de redes de ideias, etc. Por exemplo, uma maratona de programação promovida entre os alunos de um curso de introdução à computação é um exemplo de atividade desse gênero. Muito bem, concluída essa revisão de técnicas para promover a aprendizagem cooperativa, nós começamos a concluir a aula de hoje falando sobre motivação para a instrução baseada na web. E nós vamos fazer isso olhando para 2 modelos. O primeiro é o modelo chamado ARCS, A-R-C-S, as iniciais também conhecidas em português. Quer dizer, o autor considera 4 fatores de motivação do aprendizado: atenção, relevância, confiança e satisfação. Parece haver consenso de que a instrução baseada na web satisfaz plenamente os 2 primeiros fatores, ou seja, atenção e relevância. E tem problemas com relação aos 2 últimos, a confiança e a satisfação. Obter e manter a atenção é tarefa fácil relativamente na web em virtude da riqueza de informação disponível e a variedade de estratégias de design de recursos multimídia que pode ser usado para atrair a atenção. Então, parece fácil arguir que esse primeiro aspecto é satisfeito. A relevância é muito mais uma questão de alinhamento com o interesse no tópico e utilidade percebida para objetivos de longo prazo. Ele pode estar relacionado a motivadores intrínsecos e extrínsecos, dependendo do conteúdo da tarefa instrucional. Quer dizer, eu posso ter um motivador extrínseco, que eu quero conseguir um trabalho, intrínseco porque eu sou um fã da atividade artística, eu quero aprender sobre arte. Uma vantagem da instrução baseada no web é que o seu potencial para mudar a relevância de extrínseca para intrínseca. Quer dizer, alguma coisa que a gente ia fazer porque precisa fazer, com a motivação, por exemplo, de conseguir um emprego, é possível fazer isso de tal forma que o site da web dá uma motivação intrínseca ao problema. Confiança e satisfação, os outros 2 fatores, ele se relaciona à percepção do estudante quanto a ser capaz de obter sucesso a partir dos resultados obtidos. O sentimento de controle da aprendizagem que a instrução baseada no web pode prover pode vir a ser um fator positivo para o estudante curioso, mas o perigo da sensação de estar perdido pode ser real e exigir suporte adequado para evitá-lo. Ou seja, com relação à confiança e satisfação,
não está muito claro que técnicas da web garantiriam esses dois fatores, garantiriam suprir esses dois fatores motivacionais. Há um segundo modelo sobre motivação para aprendizagem, o autor chama-se Malone, e ele analisou os jogos de computadores, já que eles são sabidamente cativantes, e extrapolou para ver como os mesmos fatores que criam interesse por jogos podem ser usados para motivar o aprendizado. O modelo de Malone inclui os seguintes fatores: desafio, fantasia e curiosidade. A fantasia envolve a imersão do aprendiz num ambiente interessante que convida ao envolvimento, quer dizer, tanto no ambiente de aventura quanto mesmo um ambiente próximo à realidade. A web ainda é vista hoje como um recurso muito rico em informação e sobre o qual o processo de aprendizagem ainda está sendo descoberto. Quer dizer, como usar esse recurso rico em informação para estimular o processo de aprendizagem é um tema em investigação em toda parte nesse exato momento. O fator curiosidade está mais relacionado à motivação intrínseca e é diretamente relevante para a instrução baseada no web em função da quantidade de recursos que a web possui, concentra.